11 horas e 31 minutos, 11h31. A partir de agora, Espaço Empresarial ACIB. Nós vamos destacar no programa de hoje o movimento que está sendo programado para o dia 26 de março. O movimento, nós vamos destacar esse assunto hoje aqui no programa Espaço Empresarial da ACIB, com o Tiago Schulze, do movimento Vem Pra Rua, e com o Marcelo Francisco Mateucci, do Instituto Verdade e Liberdade. 26 de março, é um domingo, aí não tem aquele mimimi, poxa, mas vai fazer dia de semana, trabalho. Dia 26 de março é um domingo, e os dois movimentos, o Vem Pra Rua e o Instituto Verdade e Liberdade, estão aqui representando essas duas instituições, esses dois movimentos, para falar do dia 26. Tiago, bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço para divulgação e estamos à disposição. Marcelo Francisco Mateucci, bom dia, Marcelo. Bom dia, a gente queria agradecer esse espaço que a Rádio Nereu está dando para a gente, né? Nós estamos agora numa fase de corpo a corpo aí, convidando as pessoas na rua e tudo mais, mas nada se compara ao alcance da rádio, né, das ondas da rádio, então a gente gostaria de fazer esse agradecimento especial aí para a Nereu. Ok, e o protesto será... a manifestação vai ser para protestar o que exatamente? Nós temos as nossas pautas, a pauta principal da manifestação é o fim da impunidade, consequente apoio total à Lava Jato, fim do foro privilegiado, contra qualquer tipo de anistia a políticos ou partidos, a manutenção da prisão em segunda instância, renovação política, contra o aumento do fundo partidário, contra o antidemocrático voto em lista fechada. E esperamos que o povo compareça às ruas, porque nós já conseguimos algumas vitórias com isso, e se o povo não aparecer, eles fazem o que querem e a gente fica a ver navios apenas observando. Agora é uma pauta extensa, hein Marcelo? Sim, sem dúvida, é uma pauta extensa, mas... nós entendemos que ela é imprescindível no momento político do país, tá? O que a gente vem observando em Brasília é uma movimentação do Congresso, dos nossos deputados e senadores, de, ao invés de brigar pelas defesas dos interesses do povo brasileiro, há uma movimentação por uma autodefesa, por uma tentativa de excusar-se, né, da responsabilidade criminal e, enfim, as decorrências da corrupção. Anistia o Caixa 2, por exemplo, né? Por exemplo. É legislação em causa própria, para evitar a cadeia, para evitar a punição e para se manter no poder a qualquer custo, né? Exatamente. E esse ponto da anistia Caixa 2 é interessante porque é o seguinte, essa emenda surgiu durante a votação das 10 medidas, do pacote de medidas. Lá já tentaram incluir a anistia Caixa 2. E o mais curioso é que essa emenda não tem autor. Então você veja o absurdo, a que ponto chega a falta de vergonha desse pessoal lá de propor medidas desse calibre. Não tem nem coragem de colocar o nome deles lá para ser o pai da criança, digamos assim. E agora, essa semana eu vi uma declaração do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse, olha, eu posso colocar na pauta, posso discutir esse projeto, mas vai ter que ter pai, vai ter que ter paternidade, vai ter que ter nome, CPF, endereço. Então a sensação é de que, assim, se o povo não pressionar nas ruas, eles vão continuar achando que tem campo livre para atuar da forma que eles entendem, dessa forma contraditória, né? Tiago, só o povo nas ruas é que a Lava Jato terá continuidade, só o povo nas ruas que nós vamos conseguir combater a corrupção, é só com o povo nas ruas que a gente consegue mudar esse país? A corrupção no Brasil está generalizada. Nós não somos ingênuos de achar que ela vai acabar da noite para o dia com a derrubada de uma presidente, de outro presidente. Não funciona dessa maneira. A gente já derrubou uma presidente por incompetência, é bom que fique claro, não só por corrupção. E agora estamos indo para as ruas para que a Lava Jato não seja mexida, para que ela dê continuidade com a eficácia que já vem tendo. Não só a Lava Jato, mas as Zelotes também. E, enfim, sem o povo na rua, eles fazem o que querem. Como eu disse, quando o povo vai para a rua, as mudanças acontecem. Há 2 anos atrás, ninguém pensava em tirar Dilma, nenhum parlamentar queria tirar Dilma. A Dilma estava excelente, principalmente para a base governista, principalmente para o PMDB. Agora, com o povo nas ruas, eles começaram a ficar com medo da reeleição. E deu no que deu, o PT quase não elegeu o prefeito. Então, eles estão começando a entender que o povo no Brasil tem força
E se o povo não for para a rua nesse dia 26, eles vão ver que a massa enfraqueceu e infelizmente não vai mais surtir efeito em nada. Muito bem. Quem é que pode participar desse movimento? Quem é que pode participar do dia 26? Qualquer pessoa, famílias... Político pode participar? Político, com certeza, pode participar, né? Como cidadão, lógico. A gente teve participação de políticos já em outras manifestações. Sem cores partidárias, sem bandeiras. A gente brinca no Vem Pra Rua que no caminhão não sobe político, né? Que a gente não permite essa subida, até para não dar palanque. E assim, podem participar com a bandeira nacional. Nós recomendamos que não levem as cores de uma bandeira partidária, até porque, levando bandeira partidária, a própria população em si vai entrar em alguma revolta, e é uma recomendação até da própria PM que não se leve bandeira de nenhum partido político, algo nesse sentido. Máscaras também não, enfim, as mesmas recomendações sempre. Ok. Marcelo Mateucci, e no dia 26, qual é a programação? Qual é o horário? Vai sair da onde? Ponto de concentração? Vai percorrer as ruas da cidade? Assim, PC, como tradicionalmente já tem sido, né, a concentração está marcada para as 15 horas à frente da prefeitura, né? Nós já estamos com os carros de som alinhados, então a ideia é esperar ali 30, 40 minutos para ver a concentração, para as pessoas poderem chegar, para ter tempo hábil para isso. A partir dali, os carros de som então procederão até a Amadeu da Luz, né? A carreata então começa, é acessada a rua 7 de setembro até a altura da Alameda Rio Branco. A partir dali, vai-se em direção à Beira Rio, né? E aí faz o trajeto de retorno para a prefeitura, para daí dar encerramento à passeata. Como é que vocês avaliam o governo Temer até aqui? Porque muita gente acreditava que o país, muita gente teve essa ilusão, né, de que tirando o PT e tirando a Dilma, nossos problemas estariam resolvidos. Mas o governo Temer até aqui está conseguindo colocar a economia nos trilhos, já dá sinais de recuperação da economia, a inflação diminuindo, taxa de juros caindo também, mas ainda falta resolver a questão do desemprego. São 13 milhões sem carteira assinada nesse momento. Isso é um ponto importante. Agora, se a economia começa a dar sinais de recuperação, por outro lado, é um governo também com o mesmo modus operandi, né? Um governo encrencado, 6 ministros que já caíram, 6 ou 7 caíram, e outros tantos ministros aí que estão citados na delação da Odebrecht. Qual é a dificuldade, hein, de ter ao seu lado gente limpa, né? Então, é complicado. O governo Temer, lógico, é um governo de poucos meses no poder, né? Mas de certa forma já foi vice da presidente Dilma durante mais tempo. Nesse momento nós não pedimos ainda o fora Temer, né? Mas se aparecerem provas de que o Temer esteja envolvido em crimes eleitorais ou qualquer outro, nós vamos pedir, assim como Vem Pra Rua já exigiu a saída da presidente Dilma dentro da legalidade, nós faremos o mesmo com o presidente Temer. Não tem essa coisa de distinguir um presidente de outro. Não temos político de estimação, Exatamente, né, Tiago? A questão é essa. Então, eu acho que a mensagem dessas sucessivas manifestações tem que ser: não admitiremos mais corrupção, seja ela de quem for, né? Legal. Então, a mensagem que tem que se passar é essa, para que a cúpula, a classe política em Brasília, né, que hoje se sente isolada, soberana e com potencial de fazer pintar e bordar, digamos assim, eles saibam que o povo brasileiro agora acordou, que não é mais a mesma coisa e que novos casos de corrupção não serão tolerados, né? É importante essa tua fala, porque até para dar credibilidade ao movimento, né? Sim. É importante esse posicionamento de vocês. Olha, nós não aceitaremos mais corrupção, seja praticada por quem for, né? A, B, C, vermelho, azul, amarelo. Isso dá credibilidade ao movimento, ao trabalho de vocês. É claro que a gente tem, nós temos dentro do pensamento político, né, Tiago, nós temos as nossas afinidades, claro, e tudo mais, mas e entendemos que o Brasil pode melhorar, talvez incorporando essas ideias que ficaram tão para trás na história recente do Brasil. Porém, a ideia nesse momento é realmente focar na questão da corrupção e o apoio maciço à Lava Jato, que no nosso entender está sob perigo agora com toda essa movimentação do Congresso para tentar inserir no meio do projeto das 10 medidas
dispositivos legais que, na verdade, vão resultar em anistia e infirmar a responsabilidade criminal que está sendo imputada a eles através da Lava Jato. Isso, tirar poder dos promotores de justiça, por exemplo. Enfim, se aprovar o que eles querem, o pacote anticorrupção vai se tornar inócuo. Exato. Né? Não vai funcionar, não vai ser eficaz. Ok. Sobre o voto da lista fechada, é mais uma piada do Congresso Nacional, né? Porque antes, a maioria, aliás, acho que todos eram contra a lista fechada porque é antidemocrático, porque não representa o interesse da população, enfim, os políticos também vão ser prejudicados, porque fica na mão do partido. Bom, agora, de uma hora para outra, volta para a pauta, para o assunto do dia, lista fechada. E é até importante explicar para o ouvinte, para o audiência, o que é a lista fechada. A lista fechada, basicamente, o povo vai deixar de votar no parlamentar, vai passar a votar no partido, e o partido vai ter uma lista onde... Ele escolhe a lista. Quem vai escolher o primeiro que vai ser eleito, se tiver voto suficiente, é o partido. Segundo, terceiro... Aí o que acontece? Que são investigados hoje pela Lava Jato que não teriam voto pessoal, nominal, digamos assim, nominal... Isso. Eles acabam sendo eleitos por conta da lista fechada, né? Então nada muda e a lista fechada é um grande golpe aí. Mais um. Mais um, que está sendo arquitetado pelo Congresso Nacional. É mais uma medida da classe política para se blindar. Você vê que para se manter no poder. Para se manter no poder. Porque daí o que acontece? Os caciques dos partidos é que vão estabelecer as pessoas que vão compor o parlamento. O grande ponto é esse. Então você remove esse direito do eleitorado, do povo brasileiro, e coloca ele na mão dos caciques políticos. Isso é obviamente algo deletério para a saúde da democracia brasileira. Né? Perfeito. Hoje até pela manhã eu conversava no cafezinho com o Toné aqui na programação da Nereu, e o Toné daí trouxe um exemplo bem engraçado, mas que vale para essa situação aí. Se nós tivéssemos a lista fechada em Florianópolis, por exemplo, o PP colocaria 1, Espiridião Amin, 2, Ângela Amin, 3, João Amin. Aqui em Blumenau, o Toné trouxe outro exemplo. PT, 1, Décio Lima, 2, Ana Paula Lima, 3, Jefferson Forrest. Exatamente. Para que o cidadão possa entender, é o partido que vai definir quem é o número 1 da lista, quem é o número 2, o número 3. E aí você não vota mais no candidato, você vota em um partido. Exato. Se esse partido conseguir a votação para colocar 2 deputados estaduais, vai ser o deputado o nome 1 e o nome 2 dessa lista. A lista fechada vai permitir com que candidatos que tenham enormes escândalos de corrupção nas costas, que não se elegem mais nem para síndico de prédio, virem deputados novamente. É isso aí. E PC, como você falou, isso acaba favorecendo as oligarquias, né? Um problema histórico que a gente tem no Brasil e que acabaria voltando com força se essa medida fosse aprovada. Então, mais do que necessário, esse assunto do voto da lista fechada está na manifestação do dia 26. Como é que vocês vão fazer para levar mais gente para as ruas? Além de fazer esse trabalho de divulgação aqui na rádio, participando hoje, nas redes sociais tem um trabalho forte também? Tem, né? Nós estamos buscando patrocínio sempre de empresas privadas, pessoas que nunca de políticos nem de partidos. É bom que ressalte isso, porque muita gente fala que somos pagos por um ou outro partido e isso não é verdade. Pelo menos eu nunca vi esse dinheiro e também a gente não aceitaria se viesse. E nós patrocinamos publicações com dinheiro de venda de camisetas, com dinheiro de patrocínios de próprias empresas que se alinham à causa. Também vamos colocar 30 outdoors na cidade e acho que é basicamente essa. E flyers também vão ser distribuídos, já estão sendo distribuídos nas sinaleiras, mais de 20 mil flyers. A gente está investindo muito em divulgação, está colocando praticamente 70% da nossa receita de patrocínio para manifestação em divulgação dessa vez, que é para não ter depois aquela pessoa que diga que eu não sabia, né? Porque... Qual é o valor do investimento? O valor do investimento, se não me engano, na casa de R$3 mil, R$2 mil, alguma coisa nesse sentido. No momento nós estamos fazendo esse corpo a corpo com as pessoas, né? Vamos ter panfletagem no final de semana no Parque Ramiro, já tivemos ali em frente ao Carlos Gomes, em vários semáforos. A recepção do pessoal, do povo blumenauense tem sido muito boa.
né, e as nossas expectativas são boas realmente para esse 26 de março. Vocês acreditam que vão conseguir levar quantas pessoas para o movimento do dia 26? Olha, nós já chegamos a colocar quase 20% da população de Blumenau na rua, né? Então podemos comemorar um êxito nessas manifestações anteriores, quando tivemos ali 70 mil pessoas. Sim, né? Foi. E nós acreditamos que o povo de Blumenau ele é muito consciente politicamente. Então a nossa expectativa, e também em virtude do que a gente tem visto na entrega de panfletos e tudo mais, é uma adesão significativa para esse dia. Acredito que nunca tiveram tantos outdoors na rua. Nós vamos até colocar agora em painel luminoso, aqueles painel LED que tem. E olha, a gente vai divulgar de toda a forma possível para que o povo realmente vá para as ruas e somos bastante otimistas quanto ao número de pessoas na rua. Lógico, sempre, a gente sempre espera o máximo. Agora, não adianta, se o cidadão não convidar ali os seus amigos, não convidar a sua família, não trazer eles para a rua, vai continuar do jeito que está, não vai mudar nada e o Brasil vai... Deixe o futebol de lado pelo menos um domingo, não fica em casa vendo Faustão, The Voice Kids e etc. Domingo tem Eliana, né? Silvio Santos, Sim. enfim. Dedique pelo menos um domingo à cidadania, espírito público. É isso que falta pra gente, para todos nós. Eu acho que falta mais espírito público, é participar da reunião do seu filho na escola, da APP, é participar da sociedade, das reuniões da Associação de Moradores aí do seu bairro. É preciso discutir a cidade, é preciso discutir a sua rua, a sua escola, é preciso discutir o país. A gente tem que ter espírito público. E eu vejo que uma boa parte da população ainda ela está alienada. Uma boa parte da população, isso é um dos maiores problemas do país, é o cidadão que só olha para o seu umbigo, é o cidadão estufado, mas que reclama. Quando vai para o hospital e não tem médico, ele liga aqui para a rádio para reclamar que não tinha médico, Sim. que o ônibus não passou no horário certo, que a gasolina aumentou. Exato. Né? Tem que ter mais participação. Ah, mas eu não gosto de política. Então não reclama. Então aceite ser governado por Então não essas reclama. pessoas. Né? Então não reclama. Uhum. Ligar para a rádio vai resolver a situação pontualmente, agora não vai resolver a situação como um todo. Como um todo, é dia 26 de março na rua. Se for para a rua dia 26 de março, depois vai ver que a situação vai começar a melhorar, como já está melhorando de certa forma. A nossa economia melhorou bastante desde a saída da ex-presidente. A Lava Jato está desenvolvendo. Lógico que estamos indo para a rua também para evitar qualquer tentativa de freá-la. E esse cidadão que está insatisfeito, ele tem que ir para a rua, e acho que todo brasileiro, de alguma forma ou outra, está insatisfeito, né? Então... E assim, PC, eu acho que as pessoas que... Bom, chegou no domingo, dia 26, bateu aquela preguiça, eu gostaria que os que estiverem ouvindo, né, pense o seguinte: que país nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Para quem é jovem, tem toda a vida pela frente, é mais interessado ainda. Esse tem que ir para a rua de qualquer jeito, porque é o futuro dele que está em jogo. E para as pessoas com mais idade, já pais de família e tudo, a questão é essa: que Brasil nós vamos legar para os nossos filhos, né? O que tem que ficar claro é que nós organizamos, tudo bem, até porque alguém precisa organizar, mas tanto vem para a rua, acredito que é a mesma opinião do IVL, nós somos apenas coadjuvantes da manifestação, né? O protagonista é o povo. Exato. Então, se o cidadão não concorda com alguma pauta, se o cidadão tem alguma outra pauta que quer expor na manifestação, a manifestação sempre é televisionada, sempre é fotografada, as faixas são fotografadas. Então, eu recomendo que vá, que leve sua faixa, levante sua faixa e mostre a sua indignação, seja ela qual for. Seja ela na saúde pública do município, do estado, da União. Lógico, nós temos as nossas pautas. Agora, são pautas nacionais, são pautas alinhadas com o resto do Brasil. São dificuldades que existem em todo o Brasil como um todo. Agora, se tiver alguma situação pontual, nada impede que o cidadão faça sua própria faixa, leve lá e dê o seu grito. A rua é do povo, né, PC? Nós somos meros instrumentos de organização, né, Tiago? Então... nós pedimos então que o povo vá realmente. Nós sabemos que existem outras pautas importantes em curso, né? Tem aí questão de desarmamento, gente querendo falar aí de descriminalização de aborto. Tem várias questões que valem a pena ser trazidas também, né? O nosso foco agora é Lava Jato, mas as pessoas podem se sentir convidadas aí para a rua para externar aquilo que acham que é mais correto.
Se fosse para eu levar uma faixa, eu levaria a faixa pedindo. Pô, tem tanta coisa para pedir, mas eu queria mais celeridade para investigar, apurar e condenar políticos, porque vejam só, enquanto que em Curitiba o juiz Sérgio Moro já julgou, já condenou, já tem vários empresários, ou seja, pessoas que não têm foro privilegiado, e o foro privilegiado tem que acabar também. Né? Por que no Brasil o político tem que ser julgado em um tribunal especial? Uhum. O que ele tem de diferente da gente, cidadãos comuns? E um tribunal político, né? Um tribunal político que fica exatamente... Esse é o maior problema do foro privilegiado. Cujos membros são eleitos pelo presidente, pelo compadrio político. Né? Exatamente, não tem a isenção necessária para poder fazer o julgamento político, né? Para fazer o julgamento dos políticos. Enquanto o Sérgio Moro, ele já condenou o Marcelo Odebrecht, por exemplo, 19 anos de cadeia, né? E o Janot essa semana entregou uma lista de políticos com 83 nomes, né, para abertura de inquérito no Supremo, a lista foi entregue. Só que eu quero lembrar, e muita gente já esqueceu, que há 3 anos o Janot já apresentou uma lista com 47 nomes de políticos e não aconteceu nada. Tem casos que sequer a investigação começou. Então, o que adianta ele apresentar agora a lista com 83 pedidos de abertura de inquérito se não há celeridade? Se há 3 anos ele já fez isso com uma lista de 47 e até agora nada. Né? Nós entendemos que o Supremo ele não tem nem estrutura para receber esse tipo de processo e dar a ele a celeridade que ele merece. Né? E isso é fato notório. O Supremo Tribunal Federal é uma das cortes constitucionais do mundo com maior número de processos que existe. Né? Então nós entendemos que o fim do foro privilegiado, para que então a classe política tenha o mesmo tratamento do povo brasileiro, né? O julgamento nas instâncias regulares seria aí extremamente interessante para a questão da democracia brasileira. Eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre um outro assunto. Eu li essa manchete ontem, se eu não me engano, no jornal Estado de São Paulo, ou na Folha, na abertura do nosso jornal. A gente faz um giro com as manchetes dos principais portais de notícia. Estava no Estadão ou na Folha? Estava lá assim bem grande. MBL vai apoiar candidatura, vai defender candidatura de João Dória à presidência em 2018. O que vocês acham desse posicionamento político de um movimento? O Vem Pra Rua, nós éramos do MBL aqui em Blumenau, migramos para o Vem Pra Rua justamente por causa disso, por conta da participação política e do apoio a políticos que existe no MBL de maneira deliberada. É uma maneira deles analisarem a situação, é um movimento suprapartidário que, de certa forma, pende para alguns lados, e João Dória é uma gestão que é muito parecida com o que eles pensam, um movimento liberal, né? E é a maneira deles analisarem a situação. Nós somos do Vem Pra Rua, nós não permitimos a participação de políticos de maneira ativa no movimento, não temos coordenadores com participação política partidária. Lógico, é uma alternativa que eles encontraram para melhorar o país, a gente respeita. Agora, nós não apoiaríamos dessa maneira um presidente, ainda mais faltando 1 ano ainda para acontecer a eleição. O Vem Pra Rua já teve uma situação parecida em 2014, onde nós fomos de maneira ostensiva contra a presidente Dilma, contra a eleição da presidente Dilma, e aí no segundo turno apoiamos, de certa forma, o Aécio, assim como apoiaríamos a Marina ou qualquer outro que fosse contra a presidente Dilma. Na verdade, o que nós não gostaríamos é que a presidente Dilma fosse reeleita. Só isso. E até hoje somos taxados por causa disso, dizem que somos do PSDB por causa disso e tal. Só que já batemos diversas vezes em vários deputados do PSDB, vários senadores do PSDB. Então, assim, nós no Vem Pra Rua não temos participação política, não recebemos dinheiro de políticos, não temos nada relativo a isso. Não sei agora como... Eu sei bem o que é isso, tá? Eu sei bem o que é isso de ser apontado como do PSDB, do PT, porque se você critica um aqui, eu lembro que na época em que o Décio era prefeito, eu era acusado de ser PSDB, PSD, por conta das cobranças e das críticas do governo Décio, né, que era de marcação com o Décio. Depois o João Paulo foi prefeito, nos 3 primeiros meses do João Paulo já está de marcação comigo. E aí uma vez fui no supermercado, tu é petista, né?
Uma senhora escolhendo laranja. Tu é petista, né? Porque tu só bate no João Paulo. Tá? E agora com o Napoleão, a mesma coisa. Chamar de petista por alguns tucanos. As pessoas esquecem que um dos principais focos da imprensa é fiscalizar. Então, mas esses que me acusam, se eu pegar todo o meu histórico lá, desde a época do Décio, passando pelos 3 governos... É que nós temos uma Câmara de Vereadores que não fiscaliza. Se a gente tem uma Câmara que acaba não fiscalizando, a gente tem que recorrer à imprensa, não tem outro jeito, né? Mas agora a nossa Câmara até que foi bem eleita, acredito que agora vai para frente a coisa. Tu queria falar sobre o MBL, né? E o João Dória. O IVL, né? O IVL, da mesma forma como o Vem Pra Rua, é um órgão suprapartidário, nós não temos vinculação a nenhum partido político e a ideia do grupo é mais de discussão filosófica dentro das correntes de pensamento políticas, difusão de conhecimento para que as pessoas também saibam que filiação política, dentro de um pensamento político, elas podem se filiar. Mas nós também entendemos, PC, que não adianta ficarmos aqui só na discussão de ideias. Né? Nós não vamos conseguir transformar o Brasil se dentro do Estado brasileiro não houver pessoas com os nossos valores, os nossos princípios, né? Nós defendemos no IVL a redução da máquina pública, a redução do tamanho do Estado, né? Nós percebemos que isso aí é um dado mundial. Os países que têm Estado menor são os que proporcionam melhores condições de vida para o seu povo, né? E o IVL entende que esse é um caminho para o Brasil. E nós entendemos que iniciativas de, eventualmente, algum membro ou algum colaborador de entrar dentro do Estado para nele tentar fazer concretizar os nossos valores não é algo que nós nos opusemos, né? Então a visão é essa. O grupo é suprapartidário, mas entendemos que há necessidade de entrar na política para realmente fazer diferença e não ficar só na discussão de ideias, né? Perfeito. Ok, senhores, então para finalizar a participação do Tiago Schulze, Movimento Vem Pra Rua, e do Marcelo Francisco Mateucci, do Instituto Verdade e Liberdade, nós vamos destacar aqui, dia 26 de março, 3 horas da tarde, esquece Faustão, esquece o Flamengo, esquece o metrô, esquece o The Voice Kids. Dia 26 o compromisso é com o Brasil. Dia 26 o compromisso é com o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Dia 26, 3 horas da tarde. Nós temos o nosso evento no Facebook. Quero pedir quem tiver Facebook, participe. É Blumenau contra a Impunidade. O IVL acho que também tem um, né? Temos a página do próprio IVL, né? IVL. Só curtir lá. Fanpage IVL. Vem Pra Rua Blumenau também. Vem Pra Rua Blumenau. Lá. Ok, pessoal, então, para finalizar, chama o povo aí, Marcelo. PC, novamente agradecendo o espaço que a Nereu deu pra gente, né? Eu novamente gostaria de apelar para essa questão do legado que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos, né? Nós não estamos aqui talvez só para nós, mas para, de repente, lutar para um país melhor, onde o suor do nosso trabalho vai reverter para nós e não para uma estrutura estatal que não entrega nada em termos de qualidade de serviço público. Então, gostaria de chamar o povo blumenauense que é consciente dos seus direitos para que realmente venha para a rua e venha lutar por um Brasil melhor. Obrigado. Pois não? Quero só falar com aquele cidadão que está com a mão no telefone já para ligar para a rádio, para reclamar da sua conta de água, da sua conta de luz, dos aumentos frequência na sua conta de luz, da conta de esgoto, de alguma licitação ruim, licitação, sei lá, não importa se é Piracicabana, se é do lixo, qualquer licitação em qualquer município do Brasil obedece à lei de licitações. Esse cidadão, ele tem que saber que a lei de licitações é só um exemplo de projeto que está parado no Congresso Nacional para ser votado, para ser mudado. E se ele está insatisfeito com qualquer coisa relativa ao município, a culpa ou é de licitação, ou é de pacto federativo, ou é de alguma coisa nesse sentido. E ele precisa ir para a rua nesse dia 26 de março, porque ele conseguir resolver um problema pontual não vai mudar nada. Ele tem que resolver o problema num cenário macro. Então vem para a rua dia 26, 15 horas da tarde, em frente à Prefeitura de Blumenau. Obrigado, pessoal.